Amados irmãos, nós estamos caminhando em uma jornada de construção. Esse é o ano profético da obediência para nós, enquanto igreja, nesse lugar. E se ouvir essa expressão, ano profético, causa em você alguma estranheza por ouvir de um pastor batista posicionado como eu me posiciono, bebe e engole. E assista o episódio, a Bíblia tem resposta, que foi trazido na quarta-feira passada, e porque você, talvez, mesmo tendo oportunidade, não veio, pode agora, por suscetibilidade, ficar um tanto ou quanto desconfortável por usar essa expressão, essa palavra, ano profético. Tão mal usado e tão misticamente, erradamente usado, mas que tem todo amparo bíblico para ser usado, quando usado correta e adequadamente. Esse é o ano profético da obediência para nós enquanto igreja aqui. Nós estamos não apenas falando sobre obedecer, mas nós estamos entendendo o que isso realmente significa à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Já aprendemos que obediência é resposta à graça, que ela é fruto do amor e que é a prova de que Cristo é, de fato, Senhor da vida daquele que obedece. Aprendemos também que obediência é relacionamento com Deus e não religiosidade. Que obedecer é para quem é livre e, por isso, o faz com racionalidade, não por medo nem por religiosidade. Hoje nós daremos um passo crucial na nossa fase de fundamentos, que é esta fase em que estamos, porque veremos que obediência nasce da fé. Eu queria que você repetisse isso: obediência nasce da fé. Você pode repetir isso pelo menos mais 2 vezes, para que isso fique fixado na sua mente, o seu inconsciente seja constrangido a ter isso gravado nele. Obediência nasce da fé. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando obedecer a Deus pelas razões erradas. Obedecem para não irem para o inferno, porque têm medo. Obedecem para que Deus as prospere, e fazem isso por barganha. E são estimuladas a fazer isso por parte de pseudo-pastores, pseudos líderes religiosos, torcendo a palavra de Deus com o único propósito: extorquir pela fé. Ou obedecem para manter uma aparência de santidade, o nome disso é religiosidade. Mas a Bíblia nos apresenta um caminho diferente. Abram suas Bíblias no rol da fama da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, e eu vou pedir para você ler na Nova Versão Internacional, que vai ser colocada ali no telão, mas você pode abrir a sua Bíblia, conferir aí, conforme estiver na versão que você tenha, mas para que leiamos todos em uníssono, eu vou pedir assim, essa versão aqui no telão. Então eu vou pedir que você leia a plenos pulmões. Podemos? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que ia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Agora eu vou pedir para você ler junto comigo. Vamos juntos? Pela fé. Não, eu vou pedir para você repetir, tá bem? Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que ia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Amados,
O texto começa dizendo: Abraão, quando chamado. O chamado interrompe a nossa inércia. O chamado nos empurra quando estamos parados, nos motiva. A obediência cristã nunca é uma iniciativa humana. É sempre uma resposta a uma voz que nos alcança primeiro. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma terra de conforto, mas era uma terra também de idolatria. Ele tinha sua vida estabelecida, ele tinha os seus bens, ele era um homem já abastado, ele tinha a sua rotina de vida. Então, Deus vem e o chama. E esse chamado de Deus é uma interrupção na vida de Abraão. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diz: Deus está interrompendo alguma coisa na sua vida? A gente fica muito incomodado quando a gente é interrompido, não? Mas Deus tem chamado muita gente. Mas quantos são aqueles que estão dando atenção ao Senhor porque se sentem incomodados com a interrupção que Ele faz? E deixa eu dizer uma coisa: Deus tem interrompido e Deus tem provocado uma interrupção na vida de muita gente, às vezes com uma enfermidade. Não para matar, mas para fazer a pessoa parar para ouvir Deus. Comigo, Deus interrompeu a minha vida profissional. Estava indo bem demais para dar atenção a Deus. Então Deus diz: você está precisando de um tempo para me ouvir. Fechou todas as portas. Tem gente que Deus está interrompendo a realidade de progresso na sua vida profissional, para que pare tudo para ouvir Deus. Não era esse o caso de Abraão. Deus tinha um propósito muito sério, muito grave, de elevadíssima importância. Abraão estava lá com a sua vida estabelecida, numa realidade muito satisfatória do ponto de vista social, econômico, financeiro e familiar, embora ele não tivesse uma realização, ele não era pai, sua mulher era estéril. E aí Deus interrompe a realidade de Abraão com seu chamado. Amado, para obedecer, o primeiro passo não é fazer algo. Para obedecer, o primeiro passo é ouvir. Pergunta para quem está do teu lado: você tem ouvido Deus? Olha como é que, via de regra, a gente está orando e falando com Deus. Deus quer falar com a gente está assim: aham, sim, senhor, é. Pois não, senhor. Não, pode falar, senhor, que eu estou ouvindo. Sabe quando é que você faz isso? Quando você coloca a Bíblia em áudio, enquanto você está tendo as suas tarefas do dia. Você não está dando atenção para Deus. Você está dividindo a sua atenção com Deus. E muitas vezes a gente está querendo ouvir Deus, mas a gente não para ouvi-lo. E muitas vezes Deus quer falar com a gente, mas a gente não para dar atenção para Ele. E eu sei que eu estou falando com você que sabe que isso é verdade, porque isso tem sido verdade na sua vida. Quantos estão ouvindo o pastor Cláudio fazer a reflexão daquele texto da Bíblia Sagrada que era para ter sido lido primeiro, pensando no que está lendo, para depois ouvir o áudio ou o vídeo do pastor Cláudio, que ali em 3 minutos sintetiza aquele trecho sob o prisma da obediência, que a gente aprende de obediência ali, que Deus tem a nos revelar ali. Por favor, pergunta para quem está do teu lado: você está preocupado em ouvir o pastor Cláudio ou ouvir o Espírito Santo? Porque se for o Espírito Santo, tem que ler a palavra.
para obedecer, o primeiro passo é não fazer algo, mas é ouvir. Muitas vezes a nossa dificuldade em obedecer, amados, não é falta de força de vontade, mas é excesso de barulho. Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo fazer nada se tiver barulho quando eu preciso ter concentração para fazer a coisa. Se eu tiver, eu me lembro que eu ganhei um microsystem. Vocês lembram de microsystem? Os mais antigos aqui? Era um equipamentozinho que ele tinha duplo deck, era rádio. Então ele era rádio AM, rádio FM, rádio OC, que eu nunca usei. Tocava fita e tinha 2 caixinhas de som acopladas. Aí tocava CD. Aí quando eu assumi o ministério, falei, bom, agora eu vou clinicar, né? Eu vou atender as pessoas, eu vou dar clínica pastoral, aconselhamento, pessoas chegam lá carregando peso, né, de angústia, de opressão, elas vão precisar encontrar um ambiente gostoso ali do consultório pastoral. Diga, consultório pastoral. Diga, não fale gabinete pastoral. Eu não tenho gabinete. Gabinete pastoral lembra que? Disciplina, correção, pastor batalha de castigo. Né? Na realidade é uma clínica, é um consultório. Aí o que eu fiz? Peguei aquele microsystem e fui lá na minha estante. Já entrou na minha sala? Aquela estante? Não é aquela, era outra. Coloquei lá. E aí eu comprei uns CDs de sons da natureza. Cachoeira. Uma musiquinha instrumental assim. Sabe aquela coisinha gostosa? Passarinhos cantando. Uma coisa linda, irmãos. Eu coloquei, e aí eu pensei, mais do que a pessoa que vai entrar aqui, quem tem que estar equilibrado com esse negócio para poder atender sou eu, né? Então vou colocar lá, e eu coloquei aquele som de natureza, cachoeira, passarinhos, aquela música suave, gostosa, que compunha com um ambiente maravilhoso, musical, e aí eu fui trabalhar. Irmãos, eu não aguentei 5 minutos. Começou a me dar uma irritação. Por quê? Porque eu não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo. Já tem gente que bota um headphone na cabeça, coloca uma música de Fernandinho, né? Como é que é aquela música do Fernandinho, que é o Galileu? Galileu! E está lá. Irmão, eu olho para isso e eu fico assim, Jesus, como é que pode? Cada pessoa tem um contexto, não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para ouvir Deus, tem que parar tudo para ouvir. Não pode ter nada para dividir a sua atenção. E muitas vezes a nossa dificuldade de obedecer é o excesso de barulho. Excesso de barulho na nossa mente, pensamentos que não param. Pensamentos que às vezes vêm por um contexto de verdade, que nada mais é, na verdade, do que consequências de experiências que a gente viveu e que não são a verdade. A verdade não são as experiências vividas por nós. A verdade é o que Deus diz. Estamos tão sintonizados nas vozes do mundo, mas as nossas próprias ansiedades e no desejo de controle, que a voz de Deus se torna um sussurro distante. A obediência, amados, começa quando permitimos que a palavra de Deus tenha a última palavra na nossa consciência. É o momento em que saímos do modo automático da vida e passamos a viver de forma intencional. Não há como nós termos ou fazermos uma leitura bíblica e encontrar nela a revelação de Deus se nós não tivermos a intenção de fazê-lo. Senão o que faremos é apenas uma leitura bíblica.
Porque a palavra do Senhor diz assim: vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Quando? Quando vocês pararem tudo para vocês me ouvirem. Você quer me ouvir, mas você abre a Bíblia em áudio e divide a atenção com o que eu estou falando, com as coisas que você tem que fazer. Ah, não, eu gosto de dirigir ouvindo a Bíblia. Tudo bem. Dirige ouvindo a Bíblia. Mas que efeito isso vai fazer para você? Não, pastor, sabe o que é? É que eu sou diferente do senhor. Eu prefiro ouvir coisas enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Então ouça Bach, Chopin, Beethoven. Duvido. Tu não vai aguentar. Por que não? Porque a formação psicoemocional que você tem e cultural leva a sua estrutura cognitiva e psicoemocional a não aceitar isso, te dá nervoso. Quem que pode dizer para mim? Eu sinto nervoso se eu ouço esse tipo de música, começa a me incomodar. Olha lá, ó. Quando, na verdade, se você se expõe a esse tipo de música, daqui a pouco esse nervoso passa e você vai começar a ficar nervoso, sabe o quê? Quando você ouvir, aí isso vai te incomodar. E aí daqui a pouco as pessoas que antes te conheciam diziam assim: está metido agora, se agora é só Beethoven, Bach, Chopin. Por quê? Porque é preciso uma desintoxicação psíquica. A reconstrução, ou melhor, uma construção nova, neural. O nosso cérebro, ele se adapta. Eu não sei quanto a vocês, mas na roça a gente tinha que tomar chá de boldo. Porque não tinha farmácia perto, graças a Deus. Porque chá de boldo resolvia uma série de problemas, principalmente problemas intestinais. Estava com gases, chá de boldo. Prisão de ventre, chá de boldo. Comeu um negócio que bateu mal, chá de boldo. E não é que o chá de boldo resolvia, irmão? Não era. Estava com tosse, gripe, chá de saião. Saião amassado com leite e açúcar queimado. Que coisa boa. Não é? Mas quem é que gosta de saião e chá de boldo? Tosse amarga. Boldo, saião nem tanto, mas boldo amarga que é um troço enjoado. Mas é uma questão de mudança de mente. E a palavra do Senhor, pelo apóstolo Paulo, diz: rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o quê? Que falaste toda a mesma coisa, mas não é esse texto, não. Para que haja transformação é preciso haver o quê? Renovação do entendimento. Para haver renovação do entendimento, eu tenho que expor a minha mente àquilo que Deus quer falar comigo. Se Deus está querendo falar comigo, se Deus está me chamando, eu não paro para ouvir. É preciso ser intencional na forma de viver. O autor de Hebreus, ele faz uma conexão inseparável para mostrar que a fé é o motor da ação. Então, o que ele diz? Ele diz: pela fé, o quê? Abraão obedeceu. Abraão obedeceu movido pelo quê? Pela fé. E aqui precisamos curar uma distorção grave, amados. No nosso tempo, as pessoas tratam a fé como um sentimento vago, uma energia positiva ou apenas uma concordância intelectual, e não é isso não. A fé bíblica é uma convicção que movimenta o corpo. Se eu digo que tenho fé que uma ponte suporta o meu peso, mas eu me recuso a colocar os pés sobre ela, então eu não tenho fé, eu tenho apenas uma opinião. E ela vai servir de quê? E para quem? A obediência, amados, é a fé em ação. Você pode repetir isso? Obediência. É a fé em ação.
Por que Abraão saiu da sua terra? Porque ele creu que quem prometeu era fiel para cumprir. Quando você entende quem Deus é, sua bondade, sua onipotência, sua fidelidade, a obediência deixa de ser um sacrifício e se torna uma consequência lógica. Por que você obedece? Porque eu sei quem Deus é. Uma vez eu fiz algo que qualquer um questionaria, criticaria, mas eu fiz intencionalmente, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava falando de Jesus para um casal que durante 5 anos conviveu comigo profissionalmente. 5 anos eram empresários. 5 anos eu vivia dizendo para eles: vai dar certo porque Deus está na frente, porque eu estou seguindo esses princípios aqui que Deus estabeleceu. Você vai ver que vai dar certo. E dava certo. 5 anos eles prosperaram porque me viram fazendo aquilo. 5 anos eles disseram: ele fala com tanta segurança e ele tem um currículo tão recomendado, vamos fazer isso que ele está dizendo que ele está fazendo isso, confiando no que a palavra de Deus, o Deus dele diz, e nunca deu errado, eles só prosperaram. E eu estava ali dizendo para ele: tem 5 anos que eu falo de Jesus para vocês, e vocês não entregam a vida de vocês para Jesus. O que mais é preciso que vocês acreditem? E aí tinha um atalaia na porta. Eu abri a porta e chamei o atalaia e falei: amado, entra aqui, por favor. Ele entrou. Eu disse para ele: deita no chão. Ele nem questionou e deitou. Aí eu disse: rola para lá. Ele rolou para lá. Eu disse: agora rola para cá. Ele rolou para cá. Irmão, ele não parou para pensar assim: esse chão, será que está limpo? Vou sujar minha... Não, ele simplesmente obedeceu o que eu pedi para ele fazer. Aí eu disse: agora levanta. Ele levantou, ficou do meu lado. Eu disse: você é doido? Ele disse: não, senhor. Você é vaquinha de presépio, então? Ele: não, senhor. Ah, não, você é vaquinha de presépio. Porque eu falei para você deitar, você deitou. Falei para você rolar, você rolou. Falei para você levantar, você levantou. Você é uma vaquinha de presépio. Por que você me obedeceu? Ele disse: porque eu sei quem o senhor é. Eu convivo com o senhor há anos. E eu sei que sou um homem de Deus. Quer dizer que se eu falasse para você: se a joga na frente do caminhão, você ia se jogar? Ele disse: não, senhor. Por quê? Porque eu sei que o senhor, como homem de Deus que eu conheço, que o senhor nunca falaria isso para eu fazer. Eu virei para ele e disse: você sabe o que é esse cara aqui? Ele é mais crente que vocês. Porque ele não viu o que Deus fez na vida de vocês através de mim. Pela palavra do Senhor. Vocês confirmaram isso tudo. E vocês ainda estão resistindo a entregar a vida de vocês para Jesus? Vocês caminharam comigo e eu mostrei para vocês quem é o meu Deus. E ainda assim vocês resistem? O que vocês estão esperando que aconteça? Há pessoas que mesmo vendo, elas estão tão agarradas e presas a certos conceitos humanos, que mesmo Deus fazendo tudo para mostrar para elas quem Ele é. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem obrigação nenhuma de provar que Ele é Deus para ninguém. Muito menos para quem diz: eu creio que Deus existe, e eu creio que foi necessário o sacrifício de Jesus na cruz para a minha salvação, e eu creio que estou salvo porque Jesus morreu, e eu recebi a Ele como meu Senhor. Senhor coisa nenhuma, recebeu como Salvador, porque para receber como Senhor tem que se obedecer. Mas só quando se entende quem Deus é, a bondade dele, a onipotência dele, a fidelidade dele, então a obediência deixa de ser sacrifício, se torna uma questão lógica. Para aquele atalaia, para ele era lógico: eu estou obedecendo porque eu sei quem ele é. Ele nunca me pediria para fazer uma coisa que não tivesse um propósito. Não é para me humilhar, eu sei quem o pastor é.
Agora ele sabia quem eu era. Tem muito crente que sabe, diz saber quem Deus é, mas na verdade não sabe. Sabe por que não sabe? Porque nunca dá atenção para ele quando ele está falando e não atende o seu chamado. Abrão atendeu o chamado. Amado, se Deus é bom e Ele me pede algo, esse algo é o melhor para mim, mesmo que eu não entenda agora. Se Deus é bom e Ele pede algo, esse algo é o melhor para mim. A fé elimina a necessidade de barganhar com Deus. Quem barganha com Deus não é alguém que tem fé. É alguém que quer usar Deus mediante uma troca. Estou te agradando para você fazer o que eu quero. E esses não têm dificuldade de chamar Deus e Jesus de você. Mas quando eu sei quem Deus é, eu não sou capaz de chamá-lo de você. Eu não canto dizendo, você é, nem a pau, Juvenal. Ele é o meu Senhor. Não tem essa conversa, não, porque no português tem essa, porque o inglês não tem essa conversinha. A palavra carrega consigo um sentido. E a palavra de Deus diz, se em teu coração creres e com tua boca confessares Jesus Senhor, como é que eu vou chamar Senhor de você? E isso faz uma diferença tremenda. E hoje, irmãos, quando nós estamos vivendo numa realidade, num contexto social, cultural, em que a cultura está toda ela sendo deturpada, transformada por uma desconstrução intencional através da linguística. Não é por outra razão que se quer o todes e por aí vai. Porque tudo isso tem um propósito, é destruir aquilo que foi construído sobre a palavra de Deus, os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor, para que a sociedade tenha paz, para que o ser humano tenha paz, para que haja prosperidade. A fé elimina a necessidade de barganhar com Deus, porque quem confia não precisa comprar favores, apenas descansa nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Quem sabe o resto? Vivo pelo século do seu amor. Firme nas promessas de quem? Irmãos, a gente precisa voltar a cantar os cânticos que professam a verdadeira fé bíblica. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, eu estou dizendo para o meu cérebro, eu estou construindo na minha mente a verdade, eu estou sedimentando a verdade. Ele é meu Senhor, Ele é meu mestre. Pega os hinos do cantor cristão, você não vai questionar. Teológica, doutrinariamente, estão ali. Neurocientificamente, estão ali. Construindo o quê? Caminhos neurais de afirmação da verdade eterna. Ele é o meu Senhor. Você quer ter fé? Então obedeça. Fé sem obediência é religiosidade. A parte final do versículo 8. Olha o que diz lá. É talvez a mais desafiadora. Diz que Abrão partiu sabendo para onde ele ia. O que diz lá? Embora não soubesse para onde estava indo. Em outras versões, e partiu sem saber para onde ia.
Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não diz, sabe lá num lugarzinho chamado Canaã, lá próximo, lá da região marítima, não, pois é, para lá, não. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e você vai para onde eu vou te mostrar. Mas nosso cérebro busca segurança, sobretudo vivendo na realidade que a gente tem vivido, né? Nosso cérebro busca segurança. Nós queremos um mapa completo, o cronograma detalhado, a garantia do destino final. Porque a incerteza nos causa ansiedade. Eu vou repetir. Eu vou pedir para você pensar nisso. O que é que causa ansiedade na gente? Hã? Por que tem tanto crente ansioso? É porque tem muito crente mentiroso, ele está mentindo para si mesmo. Porque ele diz, eu creio em Deus. Ah, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Creio. Então por que você está ansioso? Não dorme, está à base de remédio, gastando dinheiro com psiquiatria, com psicoterapia, com psicologia. Irmão, se o crente de hoje voltasse a ser como o crente de ontem, do passado, mais focado na verdade eterna da palavra de Deus do que nas mídias sociais, não haveria tanta ansiedade no nosso meio. Porque a ansiedade é consequência da incerteza. Jesus diz, por que vocês estão ansiosos a respeito das coisas? Olha para as flores do campo. Elas não trabalham para se vestir lindamente. Nem Salomão se vestiu tão lindamente como as flores do campo. E os passarinhos? Alguém já viu passarinho trabalhando, ou então com um pirizinho na mão, pedindo, mendigando um alpistezinho? Porque é o Senhor que veste as flores do campo e alimenta as aves do céu. Quanto mais o Senhor não vai cuidar de você. E eu diria, infeliz cristão. A incerteza, amados, nos causa ansiedade. E deixa eu dizer, não pensa você que porque eu estou te pregando essa palavra, eu não sou atacado. Sou. E como eu sou. E nos momentos em que eu sou atacado, é quando eu sou exigido para andar por fé. E andar por fé é obedecer. Se eu tenho fé, eu obedeço. Ele disse, tá, clama a mim e eu te responderei. E anunciarei o que você não sabe. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Descansa no Senhor e confia nele. Mas se a palavra de Deus não está em mim, quando eu sou tentado para que a ansiedade me invada, o que eu faço? Eu fico brigando com ela. Não, mas eu sou crente, mas eu creio em Deus. Não, mas eu sou um servo do Senhor. Mas como é que vai ser amanhã? Quem ganha a partida é a ansiedade. E a ansiedade, irmão, acredite, é um demônio. No mundo espiritual, os seres espirituais da maldade, cada um deles tem uma função. Pensa num quartel. Quartel de cavalaria, quartel de infantaria, quartel de como é que chama? Carros de combate. Cada um tem uma função. No mundo espiritual, a mesma coisa. E não tem essa conversa de ser Zé das quantas, Maria não sei de quem, vovó não sei que lá. Não, espírito de vício, espírito de promiscuidade, e dentre tantos, espírito de ansiedade.
É aquele que fica influenciando aqui do lado de fora, falando na primeira pessoa do singular, para fazer eu acreditar que é meu pensamento, porque ele consegue falar no comprimento de onda que a minha alma capta. Ele não consegue saber o que eu estou pensando, mas a minha alma capta o que ele está falando. Eu não estou ouvindo igual você está ouvindo a minha voz. Porque a única forma da gente compreender espírito é entender que eles são energia. Cá para nós. Tudo está ao nosso redor, tem energia ou não tem? Eu não vou entrar para essa conversa aí não. O pastor Klaus, com mais propriedade, falaria sobre isso do que eu. Eu ainda estou engatinhando. Mas olha aqui. Se eu tenho fé, eu obedeço. Se eu obedeço, eu exercito essa fé. O que o apóstolo Tiago diz? A fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. E na hora do embate, desse espírito imundo que não para de fazer a minha mente querer ficar pensando no amanhã e o se, e aí eu perco o sono. Do que é feita a fé? A incerteza causa ansiedade. No entanto, a obediência que nasce da fé nos convida a trocar a segurança do lugar pela segurança da companhia. Tem muita gente que, para se sentir seguro, precisa de um determinado lugar onde se sente seguro. Na verdade, eu posso estar no lugar de maior insegurança, humanamente falando, e me sentir seguro. Vai depender do quê? De quem está comigo. Quem aqui assistiu um filme, eu não me lembro se é Até o Último Homem, de um rapaz que ele era, era adventista, né? E ele foi para a Segunda Guerra e ele se recusou a atirar contra o inimigo. Vocês já assistiram esse filme? Aquilo é história verídica. Você sabia que é verídica? É verídica. Aquele moço era um crente com a fé que eu quero alcançar. Porque ele estava num lugar de absoluta insegurança. Ele estava no fronte de batalha, bala voando para tudo quanto é lado. E ele não usando uma arma, ele não usava um fuzil. Ele se recusou. E ele foi quem Deus usou para salvar a vida de dezenas de soldados, porque ele saía do lugar onde ele estava, ele se expunha a tomar tiro para socorrer aquele seu colega soldado que já tinha tomado tiro, e ele arrastava, e ele, empreendendo muito esforço, ele descia um paredão terrível para salvar a vida daquele moço, e ele salvou dezenas, sem dar um tiro de volta. O que é que fez ele ali exercer a fé? O lugar seguro? Não, era quem ele sabia que estava com ele. E a palavra do Senhor diz assim: eu sei quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu até o dia final. A gente sabe isso de cor, mas quantas vezes nós declaramos isso como verdade? E qual é o momento que a gente declarar isso com verdade? Exatamente quando a gente está num lugar, num ambiente onde não há segurança. Porque quem nos pode dar segurança é aquele que precisa estar com a gente ali. E Jesus Cristo diz assim: e eis que eu estou convosco quais dias? Aí no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da notícia ruim, no dia que aí eu fico ansioso, porque eu me esqueço, e eu não agradeço, eu não glorifico, eu não celebro a verdade eterna da palavra e da promessa dele. Fica tranquilo, eu estou contigo. Abraão não sabia o destino, mas ele conhecia o guia. Muitas vezes Deus não nos dá o passo B, até que nós tenhamos dado o passo A. A obediência, amados, é um processo de iluminação gradativa. Veja o que diz o Salmo 119, verso 5, 105.
a versão revista e atualizada, por favor. Vamos ler bem forte? Não, revista e atualizada. Tá lá, isso. Pode ler bem forte? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amados, uma lâmpada não ilumina o horizonte inteiro. Ela ilumina somente o lugar onde você vai pisar. Já parou para pensar nisso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A obediência por fé é dar o passo no escuro, confiando que Deus colocará o chão debaixo dos seus pés. Essa ilustração ela é muito apropriada. Você já viu filme americano em que as casas têm um sótão? Aliás, tem um porão, sótão é em cima, porão. Próximo dali da escada, da cozinha, entre a cozinha e a sala, tem uma porta no corredor e aberta ela dá acesso por uma escada até a parte inferior da casa no subsolo. Você já viu isso, né? Então um pai desce para mexer lá no fusível, porque a energia da casa acabou, ele foi lá para ver o que estava acontecendo. Ele desceu. Ele está ali mexendo, e quem está daqui de fora, era de dia, a iluminação do dia, dentro da casa, olhando para o interior do porão, não conseguia enxergar nada, era tudo escuro. Você já teve essa sensação? Você está num lugar claro, você olha para dentro de um lugar onde está escuro, você não vê nada. Não é assim? Porque a sua pupila está contraída em função da claridade. Mas quem está lá na parte escura, olhando para cima, está vendo quem está lá na porta, que está na parte clara. Então lá está aquele homem mexendo nas coisas ali, olhando a elétrica e tal, e a sua filhinha, de 3 aninhos, chega na porta. E diz: papai, o senhor está aí, papai? E o papai lá embaixo diz: oi, filhinha, papai está aqui sim. Papai está aqui consertando para a luz voltar, a energia voltar. Ela diz: papai, eu quero ficar com o senhor. Mas papai, eu não estou vendo o senhor. Está tudo escuro. E o papai de lá está dizendo: mas eu estou te vendo, filhinha. Papai, eu quero estar com o senhor. Eu posso ir aí? O papai diz: pode. Pula que o papai te pega. O que você acha que aquela filhinha de 3 aninhos fez? Pulou. Por que uma criança de 3 aninhos pula? Acreditando que o papai que está lá no escuro, que ela não consegue enxergar, mas ouve a voz dele, ela pula na direção da voz dele. E o papai a segura. Irmão querido, irmã querida, fé e obediência é isso. É Deus está falando na sua palavra. É desse jeito. Você não está vendo nada. Tudo que você está fazendo é o quê? Ouvindo a voz do papai. E você pula. Mas eu não vou pedir para ninguém te perguntar, eu vou perguntar para você. E você pula? Sabe por que muito crente não pula? Porque não ouve a voz do papai. E sabe por que muito crente que ouve a voz do papai não pula? Porque não confia nele. Por que uma criança de 3 aninhos, mesmo hoje, pularia? Porque ela não tem as experiências, ela não construiu aquele caminho neural que tornou-a cética a respeito de uma porção de coisas e pondera do ponto de vista natural todas as coisas, mas fé não é
andar pelo natural. Fé é crer no sobrenatural. Fé que pondera o que é natural não é fé, é um mero crer, é um acreditar. Fé tem a ver com o sobrenatural. Se você não sabe quem Deus é, você não confia nele. Se você não confia nele, você não obedece. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que você acha que eu, pastor dessa igreja, no momento de consagração, eu digo aqui da frente, se você vai trazer o dinheiro que você vai chamar de oferta para adoração a Deus, mas você não quer abrir mão do rancor, da mágoa, do ressentimento que você tem com o teu marido, com a tua esposa, com aquele colega de trabalho que você não traz, fica com dinheiro para você. Quando a igreja tem um desafio como agora, de 450 mil reais para fazer essa fase da obra, tem outras que virão. A igreja precisa de dinheiro, sim ou não? Por que esse pastor aqui é doido? Ele rasga dinheiro, então? Hã? Não. É porque eu sei quem é o dono dessa igreja. E o dono dessa igreja não sou eu. Também não é porque eu tenho um político forte por trás de mim, que qualquer coisa o cara está me segurando ali, está botando um dinheirinho na minha conta. Não tem nada. Só perguntar aí. Quiser conhecer minha conta bancária, eu te mostro, sem dificuldade nenhuma. Livremente. Porque eu, que não sou perfeito, sei quem Deus é, a ponto de crer e confiar. E pela experiência, lembra daquele casal? 5 anos vendo o agir de Deus e ainda assim não cria? Tem muita gente assim. Tem gente que está aqui há 27 anos vendo o que Deus tem feito e ainda não crê, por isso rouba de Deus. Ainda não crê, por isso não é adorador. Ainda que tenha um exemplo do pastor para dizer, fica com você com esse dinheiro por aí. Você quer maldição, seja para você, não traz para a igreja. Mas eu quero perguntar, você sabe quem é Deus? A obediência por fé é dar o passo no escuro, amado, confiando que Deus colocará o chão debaixo dos seus pés. Isso cura um medo espiritual. Você não obedece porque você sabe o que vai acontecer. Você obedece porque você sabe quem está no controle do que vai acontecer. Mas enquanto o crente diz que tem fé, mas quem está no controle é ele. Nada acontece. Amados, para que não reste dúvida sobre a natureza dessa obediência, precisamos entender como a fé se transforma em ação. Imagine uma árvore frutífera. A fé são as raízes. Elas estão escondidas, elas estão mergulhadas no solo da graça de Deus e na sua palavra. Ninguém vê as raízes, mas é delas que vem a vida. As obras, por sua vez, são os frutos. O fruto não é o que faz a árvore ser viva. O fruto é a prova de que a árvore está viva. Vou repetir. Os frutos não é, ou melhor, o fruto não é o que faz a árvore ser viva. O fruto é a prova de que a árvore está viva. Você está vivo ou você está morto para Deus? Você tem fruto? Fruto de fé, fruto de obediência. Você está cumprindo a missão? Você está trazendo pessoa para Jesus? Você está vivendo a vida de cristão? Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Vou morrer e vou para o céu. Meu vizinho, o problema é dele, ele já ouve de Jesus. Tem muita gente falando de Jesus aí para ele poder ouvir e não dar atenção. Não é por minha causa que ele vai para o inferno. Então eu não falo de Jesus para ele. Eu não sou intencional em levá-lo ao conhecimento da verdade para encontrar Jesus. Você tem fruto?
Você está vivo para Deus. Por isso Jesus diz, a vara que de mim não der fruto, serve para quê? Serve para quê, irmão? Ser lançado fora, está lutando contra o espírito de sono, né? Esse demônio é terrível. E nessa hora o diabo quer mesmo que nem crente ouça não. Passou a noite inteira, dormiu a noite inteira, por que na hora que recebe a palavra tem sono? É porque o pastor é enfadonho, a pregação é enfadonha, eu duvido. Pelo menos aqui. Porque ele não deixa ninguém ficar tranquilo, olha só. É ou não é? Fica em pé, irmão, luta. Faz tua parte. Bebe um gole. Uma árvore que não produz frutos tem algo de errado com as suas raízes. Da mesma forma, a obediência, amado, não é um acessório que nós penduramos na vida cristã. Ela é o fruto natural de uma raiz que encontrou a fonte de água viva. Como diz a Escritura, lá em Mateus capítulo 7, versículo 17, Jesus dizendo, assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Portanto, quando falamos que a obediência nasce da fé, nós estamos dizendo que as obras são a fé tornada visível. Abraão não apenas sentiu fé. Tem gente que diz assim, não, quando eu sentir, aí eu vou. Quando eu sentir no coração, esse negócio de sentir no coração é diabólico. Por favor, em nome de Jesus, nessa igreja, não pode ter ninguém, está entendendo a ênfase? Não pode ter ninguém falando, não, porque eu senti pelo Espírito Santo no meu coração. Então cala a boca e vai embora. Sentir no coração, velho. A palavra de Deus diz que o coração é o quê? Enganoso. A palavra de Deus diz que o culto que agrada a Deus é o culto do que eu senti no coração. É o quê? A razão. Essa coisa, não, porque eu senti no coração de fazer isso. Cuidado com esse negócio, irmãozinho. Essa palavra não é para estar na boca de um cristão que está buscando viver a autenticidade com o Senhor, não. Esse troço não é de crente. Foge desse negócio aí. Tu ouviu um crente pegar e dizer, não, porque eu senti no coração. Eu falei, beijo para você, tchau. Fui. Não dá espaço. Vai sair heresia, quando muito, meninice. Não. Abraão não apenas sentiu fé. Ele arrumou as malas. E foi. O movimento dos pés dele, que são as obras, era o testemunho do que já havia acontecido no coração dele. A fé. Se você diz que crê, mas sua vida não produz o fruto da obediência, então a sua fé é apenas um conceito. Mas se você tenta produzir frutos sem estar enraizado em Deus, você terá apenas uma religiosidade seca e cansativa. Por isso que tem muitos crentes que no meio do caminho largam tudo, dão as costas, vão embora. A verdadeira obediência, amados, é o fruto de quem descansa nas raízes da fé, mas não consegue ficar parado diante da grandeza de quem o chamou. Sabe que coisa interessante? Eu não sei quantos aqui tem planta em vaso. Mas lá em casa, nós tínhamos um vaso. Eu cheguei a fazer um vídeo, está nas minhas mídias sociais lá, esse vídeo. Você pode procurar lá. Um vaso pequeno, mais ou menos 40 por 40. 40 por 40 por 40. Estava só com entulho. Um pouco de terra, uns pedaços de piso quebrado, resto de concreto. E eu passo por aquele vaso direto. E aí, um dia eu percebi que tinha um matinho que estava crescendo, e ele era diferente. Que eu bati o olho, rapaz, está nascendo um pezinho de tomate.
E eu falei, gente, mas aqui no meio do entulho, os troços não tem terra suficiente. Pois ele cresceu, aí eu comecei a regar, colocar água, cuidar. Ele cresceu, chegou a ficar desse tamanho aqui. Deu um monte de tomatinho, cereja, para alegria lá de casa. Nós comemos aquele tomatinho na salada, mas chegou uma hora que aquele pé de tomate começou a morrer. E ele morreu. Eu fiquei triste. E eu tenho lá em casa, nós temos lá em casa, um pé de jabuticaba. Você já ouviu falar no meu pé de jabuticaba? E ele está plantado num vaso. Esse vaso ele tem mais ou menos uns 60 centímetros por 60 centímetros e mais ou menos quase que uns 80 centímetros de altura. Pouco menos que, não, 80, deve ter mais ou menos isso, 70 centímetros. É compridão. E foi plantada ali, e é uma jabuticabeira de enxerto. Eu comprei pequenininho, já com 2 jabuticabinhas. Falei, é esse? Que a gente quer tudo para ontem, né? Eu lembro que a jabuticabeira do Eufrásio levou aqui uns 12 anos para dar fruto, não foi, Eufrásio? Porque normalmente é uma jabuticabeira para começar a dar fruto. E aí eu fiz um monte de coisa lá, tudo que me ensinaram, até que deu fruto, foi dando um pouquinho, deu mirradinho, foi aumentando, aí deu uma florada bonita, deu um monte de fruto. Flávia ficou para colher no dia seguinte, mas os gambás foram na noite e comeram tudo, deixou nenhuma para ela, só os carocinhos. Só que acontece o seguinte, ela só vai até ali. Já na casa de um tio meu, que também plantou uma jabuticabeira assim, ele só cavou um buraco, onde antes era o piso, para acessar a terra. E ele plantou ali a jabuticabeira dele. A jabuticabeira dele deve estar mais ou menos da altura da minha mão, um pouco mais que isso aqui. E ela está com um tronco grosso assim, e mão dá jabuticaba o ano inteiro, e não tem espaço de tanta jabuticaba que dá ali. E eu pergunto para ele, tio, você rega muito aqui? Olha, eu rego de vez em quando, mas o solo, ela enfia a raiz dela, ela vai buscar água. Você sabe qual é o grande problema nosso, irmãos? É que muitas vezes a nossa raiz só vai até esse momento desse lugar agora. O culto do dia de domingo. E por causa disso, a gente não tem energia, a gente não tem força, a gente não tem vigor para vir a floração e nascerem os frutos. Porque as nossas raízes não estão aprofundando no solo da palavra de Deus, buscando os nutrientes, buscando a água que deve suprir-nos com a capacitação que precisamos para termos as obras da fé, para expressarmos a obediência. A verdadeira obediência é o fruto de quem descansa nas raízes da fé, mas não consegue ficar parado diante da grandeza de quem o chamou. Você pode pensar um pouco sobre isso. Todos nós queremos frutos de bênçãos, de bem-aventurança, todos nós queremos prosperidade, mas Jesus já conquistou naquela cruz, irmãos, toda a prosperidade que nós temos direito por herança. Mas a gente fica lutando contra a ansiedade, brigando. A gente não luta contra, a gente luta com a ansiedade. A gente tem uma vida cristã que a gente não tem os frutos que deveria ter. A nossa vida profissional, a nossa vida financeira é uma vida, muitas vezes, de escassez, sendo herdeiros da graça do Senhor, que nos deu poder contra principados, potestades, dominadores, espíritos das trevas, que estão dominando esse mundo tenebroso. O Senhor quer expandir o seu reino em toda a terra, levando o evangelho do Senhor, ser conhecido por todos
O evangelho da graça, o evangelho que diz: você não precisa, você não tem que fazer nada para merecer, porque ninguém é capaz. Foi por isso que Deus te amou de tal modo, que mesmo você sendo um bandido, um assassino, um criminoso, Ele te ama e te amou a tal ponto de morrer na cruz, para que você possa se arrepender, olhar para Ele e se render ao senhorio dele, para que você seja salvo, para que você tenha uma nova vida. A sociedade vai te condenar por todos os crimes que você cometeu, mas você vai morrer salvo e vai viver a eternidade com Deus no céu. E enquanto vivendo nessa terra, talvez você ainda tenha a oportunidade de viver um pouco das bênçãos, apesar de tudo que você tenha feito. Uma vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, que não depende, muitas vezes, até mesmo da liberdade social e civil. Eu conheci gente que se converteu dentro da cadeia e morreu na cadeia, mais livre do que muita gente que está dentro das igrejas, cantando os cânticos, dizendo: eu sou de Jesus, aleluia. Por quê? Porque a liberdade dele não estava circunscrito ao espaço daquela cela ou daquela unidade prisional. A liberdade dele estava dentro dele, pela comunhão da presença extraordinária, inaudita do Espírito Santo, que passou a habitar nele quando ele entregou a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja paralisado em alguma área da sua vida. Você sabe o que Deus está pedindo, seja um perdão difícil, o abandono de um hábito oculto, uma mudança de postura no seu trabalho, ou um compromisso maior com o reino de Deus, um envolvimento no ministério, mas você está esperando sentir vontade no coração, ou ter certeza absoluta de que tudo dará certo. Então escute bem, a obediência que nasce da fé muitas vezes acontece enquanto as nossas mãos tremem ainda. Não espere a coragem chegar para obedecer. Obedeça e a coragem virá no caminho. A obediência é o remédio para a confusão mental e espiritual, e quando você decide seguir a palavra diz: então sua vida ganha um eixo, uma direção. Porque a tua vida será baseada no assim diz o Senhor. Pare de tentar entender tudo. Comece a praticar o que você já entendeu. Para você que ainda não entregou sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, talvez você pense que para vir a Deus precisa primeiro se consertar ou passar a cumprir uma lista de regras religiosas. E isso é um erro. A primeira obediência que Deus pede a você é a obediência do coração. É crer no seu Filho Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. A obediência começa quando você para de tentar se salvar por seus próprios esforços e confia plenamente no que Jesus já fez por você lá naquela cruz do Calvário. Ele obedeceu por nós até a morte, para que hoje nós pudéssemos caminhar em liberdade. Então eu te pergunto da parte de Deus, você quer sair desse lugar de incerteza, de medo, e começar uma jornada com o guia que nunca falha? O convite para você hoje é para você sair da sua terra e entrar na família de Deus. E esse convite está aberto agora. A obediência que nasce da fé não é um fardo, é um alívio. Ela nos liberta da escravidão de termos que ser os senhores do nosso próprio destino. Se você crê, você obedece. Se você obedece, você vive. Faça esse ano de obediência na sua vida começar aqui,
com uma decisão de dar o próximo passo, mesmo sem saber para onde o caminho te levará, mas com a certeza absoluta de que você está nas mãos dadas, ou está com as mãos dadas com o Todo-Poderoso. E agindo Ele, nada nem ninguém pode pedir. E se você entendeu e quer se posicionar no Senhor a esse respeito, seja você um crente que entendeu e quer se posicionar, porque reconhece que você está parado quando o Senhor já te chamou. Se você é um crente que o Senhor já te chamou e você quer dizer, Senhor, eu continuo aqui renovando a minha aliança de seguir na direção da obediência, para ser quem o Senhor quer que eu seja, para estar onde o Senhor quer que eu esteja, para fazer o que o Senhor quer que eu faça, disponha de mim. Se você é alguém que entendeu essa palavra e você quer entregar sua vida para Jesus, sair desse lugar de morte e vir para o lugar de vida que é Jesus, então ponha-se em pé onde você está, aí no seu lugar, para você fazer uma oração de consagração junto comigo agora. Se você está participando conosco pela transmissão e você pode, fica também em pé aí onde você está, na sua casa, onde for. Se você não pode ficar em pé, põe a mão no seu coração, dá um sinal para que o mundo espiritual saiba que você é esse alguém com quem Deus falou e você ouviu a sua voz, assim como Abrão ouviu a voz dele. Então ponha-se em pé, como quem diz, eu ouvi a voz do Senhor nessa manhã. E eu não ficarei nessa posição, eu vou seguir. Então ore depois de mim, faça essa oração dizendo assim, Senhor, eu vou confiar em Ti e vou obedecer ao Teu chamado. Eu reconheço que não sou competente para ir na direção certa sem o Senhor. Eu quero ser guiado, dirigido e controlado pelo Senhor, Espírito Santo. Guia-me às portas certas, por onde eu devo passar, na minha vida financeira, sentimental, profissional, ministerial, e me desvie daquelas portas por onde não devo atravessar. Ainda que a paixão em algum momento seja forte em mim, eu declaro pela razão, eu não quero entrar por portas que o Senhor não aprova e que o Senhor não abrir para mim. Senhor, ajuda-me a seguir pelo caminho certo. Mesmo que a paixão queira me cegar, não o permita. Que o Senhor Espírito Santo esteja a me guiar. Eu farei a minha parte, alimentando a minha alma pela leitura e estudo da Tua palavra, para ouvir o Senhor diariamente e me relacionando contigo pela oração. Eu me submeto a obedecer a Tua vontade, porque eu creio que ela é boa, agradável e perfeita para mim. Dispõe de mim, Senhor. Eu quero ser uma árvore que dá frutos para a glória do Teu nome. Eu quero que o Senhor se agrade de mim e possa dizer a meu respeito, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu assim te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém
Graças a Deus.